Então, semana passada, a gente estava falando sobre o cheque e sobre a nota promissória, né? Então, o cheque não tem muito segredo, acredito eu que todo mundo já viu de alguma forma, em algum momento da vida aí, uma folha de cheque. Mas eu falei que eu ia retomar a aula a partir do ponto em que eu estava explicando sobre o cheque cruzado, aliás, o cheque depositado, o cheque descontado. Então, vamos lá, vamos voltar lá no nosso quadro branco. Então, o cheque, ele pode ser descontado. O que é o cheque descontado? O que é descontar o cheque? Então, eu passei um cheque lá para a Dani. A Dani vai até o banco. Qualquer banco? Não. A pessoa precisa comparecer na agência em que o emitente do cheque tenha conta e, caso haja fundos, ou seja, caso tenha dinheiro na conta, o cheque é transformado em dinheiro na hora. Então a Dani vai sair lá do caixa do banco, não é do caixa eletrônico, tem que pegar a fila de caixa normal e ela sai com o dinheiro na mão. Só que tem um detalhe: se a minha conta bancária for em Votuporanga, para descontar, a Dani tem que ir lá na agência em Votuporanga. Ela não pode ir em qualquer banco da agência do meu banco. Ela tem que ir na agência onde eu tenho conta, tá? Já no depósito, o cheque será verificado para conferência de fundos, né? Ver se tem dinheiro. E caso tenha, o mesmo será transformado em dinheiro na conta corrente de quem o depositou. Então eu passei o cheque para o Marcos foi lá no banco depositar. Ele vai em qualquer agência do banco que ele tem conta, qualquer uma. E ele pode ir no caixa eletrônico e depositar. Qual que é a vantagem? Eu posso ir aonde fica mais fácil para mim. Qual é a desvantagem? Tem um prazo. E aí é que a gente parou exatamente nisso na semana passada. Esse prazo, ele vai depender de algumas coisinhas, tá? Então ele vai depender se o cheque é da mesma praça, lembra que praça é cidade, né? Ou se ele é de praças diferentes. E também vai depender do valor do cheque. Cheques acima de R$ 300 caem até 24 horas. Cheques abaixo de R$ 300, 48 horas. Aí vocês podem me perguntar, Marcelo, por que um cheque que é maior o valor entra mais rápido que um menor? Não faço ideia, está na lei. E é Brasil e a gente funciona mais ou menos desse jeito, né? Se for da mesma praça, também entra no negócio das 24 horas, praças diferentes, 48. Só que eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Esse prazo hoje de 48 horas é pura preguiça. Por quê? Antigamente, eu precisava realmente de um prazo maior, porque eu ia precisar mandar esse cheque para outra cidade, lá onde tinha conta. O banco de lá ia receber, ia conferir se estava tudo em ordem, a assinatura, ia fazer a conferência de saldo e ia mandar o dinheiro para outra cidade. Hoje tudo isso é feito eletrônico, não tem mais essa justificativa
de demorar esse prazo, tá? Mas a lei não foi alterada, então a gente mantém essa infelicidade. Professor, tira uma dúvida. Sim, O meu pai, antes de falecer, a gente achou um cheque que ele tinha vendido um gado. certo, Só que ele não chegou a depositar. certo. Aí a gente foi atrás da pessoa, tudo. Só que o cheque era de. Já estava com um tempo já de data, sabe? Aham. E a gente ficou sem saber se vale ou não. Que você falou o tempo, a aula passada, mas eu não entendi muito bem. Que tem O- um tempo certo para depositar e descontar esse dinheiro, que Isso, ele é foi assim. guardando o cheque, ele não depositou na conta. Tá, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu peguei um cheque hoje, tá? Só para a gente entender esses prazos. Dia 10/4. E esse cheque é à vista, ele não está pré-datado, não está com data para daqui a tantos dias. Eu tenho 30 dias para apresentar ele no banco, Uhum. se for da mesma cidade que eu, a conta do cheque e a minha, né? Sim. E 60 dias se forem cidades diferentes. A partir da apresentação e devolução, aí começa a contar o prazo prescricional, que é para eu poder entrar com ação de execução. Esse prazo prescricional, ele é de 6 meses. Depois disso, até completar 2 anos, eu tenho uma outra alternativa que se chama ação monitória. O que é a ação monitória? Ela é um meio caminho entre a execução e o processo normal. É uma ação em que vai se discutir a dívida, né? Porém, de uma forma mais rápida. Tá? Então, assim, se estiver dentro desse intervalo aqui, de 2 anos, vocês podem tentar uma ação monitória. A única coisa que precisa ser visto é se esse cheque está nominal ao seu pai, tá? Com o nome dele, né? Vamos aqui, ó, deixa eu salvar essa tela aqui. Deixa eu voltar lá no meu cheque. Né? Se tiver preenchido esse campo aqui, ó, A Uhum. e o nome da pessoa, aí você vai ter que fazer o quê? Apresentar a comprovação de falecimento, de quem foi inventariante, dos herdeiros, juntar cópia do processo, para tentar fazer prova que vocês têm direito, né? Agora, se passou o prazo de 2 anos, aí não tem muito o que fazer, tá? Porque, Aí. pelo que a gente começa sabendo, é, ele ficava meio que enrolando meu pai, que Uhum, não tinha dinheiro, deu o cheque, e meu pai ficou sem depositar. E é muito dinheiro. A gente somou todos os cheques, dá uma quantia grande. Aí a aham, gente foi conversar com ele tudo. Ele disse que ia pagar, uhum. mas ia ser por mês. Só que, tipo, ele pagou uma vez só, depois nunca mais. Agora a gente não sabe o que a gente faz. Que é cheques, tipo, tem cheque lá de 2014, professor. Eu não sei se meu pai depositou esse dinheiro, se ele não depositou. Então, se Ai, tá ele bem. depositou, né, ele não deveria mais estar com o cheque. Por exemplo, se pagou o cheque, não fica mais com seu pai, fica com o banco, tá? É, Eu acho que ele não depositou nenhum desse dinheiro. então, assim, esses de 2014, eu já vou te falar assim, dificilmente vai conseguir alguma coisa, tá? Uhum. Talvez uma ação de cobrança, mas é mais demorado e não tem como ter muita garantia, Sim. tá? Mas é uma saída. E assim, tentar negociar com a pessoa.
Porque, por exemplo, se ele fez um pagamento posteriormente, ele reconheceu uma dívida, então talvez dá para bater em cima dessa tecla, tá? Agora, o que acontece, gente? Existem casos... Vamos lá agora para o slide um pouquinho. Existem casos em que o cheque ele acaba sendo devolvido, né? E isso acontece quando existe algum motivo que não permite que o banco faça o pagamento desse cheque. Esses motivos, eles recebem um nome, eles chamam alíneas. Como que eu sei se um cheque foi devolvido, né? No verso do cheque vai ter um carimbo parecido com esse aqui, tá? Essa parte de cima sempre igual, documento devolvido, MNI 3.6, motivo. Dentro aqui desse retângulo do motivo vai ter um número, tá? Esse número, ele indica o motivo pelo qual o cheque foi devolvido, a linha que causou a devolução desse cheque. Eu vou mostrar para vocês, né, a tabelinha de devolução. Tem resumida na apostila de vocês no capítulo 4. Porém, eu vou mandar no final da aula esse documento também para vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha tabela de devolução, tá? É um documento, é um PDF do Banco Central. Então, não é o Marcelo que está falando, não é o Marcelo que está colocando esses dados, tá? O que é cada um? Então, olha só. Os motivos de devolução, eles são divididos em categorias. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias. O mais comum de acontecer está dentro aqui da categoria 1, mais especialmente falando os motivos 11 e 12, que são cheques sem fundos, ou seja, eu apresentei o cheque para o banco para ele ou descontar ou depositar, tanto faz, e o cheque foi devolvido. Devolvido por quê? Porque não tinha dinheiro na conta do Marcelo, tá? Nesse caso, o cheque ele pode ser apresentado ao banco 2 vezes. Quais 2 vezes? A primeira vez, né, eu passei um cheque lá então para Valéria e ela foi lá no banco depositar. Ela depositou o cheque, não tinha fundos, então ele vai voltar com aquele carimbo lá que eu mostrei, escrito 11, né? O cheque voltou sem fundos na primeira apresentação. Aí o banco vai falar assim para a Valéria: olha, Valéria, você pode apresentar ele novamente, para ver se de repente foi um imprevisto que o Marcelo teve, né? Aí ela apresenta de novo. Se de novo não tiver fundos, ele vai bater um novo carimbo, agora com o número 12, e vai indicar o quê? Esse cheque foi devolvido 2 vezes sem fundo, e aí a conta do Marcelo vai ser bloqueada, tá? Tá bom, Érica, pode deixar. Então, o que acontece? A conta do Marcelo foi bloqueada. E como que o Marcelo faz para desbloquear? Eu tenho que ir lá na Valéria e pagar para ela, tá? E aí ela vai me devolver o cheque para eu apresentar ele no banco. Então, é assim que se resolve o problema. Marcelo, e se eu apresentei da segunda vez e tinha fundos? Se tinha fundos, vai pagar o cheque, problema resolvido, ninguém precisa ficar triste, né? Tá? Então, motivos 11 e 12, tranquilinho aqui. Motivo 13, gente. O motivo 13 significa que eu encerrei a conta e eu saí passando cheque por aí. Tá?
Esse aqui, gente, se o pessoal provar que eu encerrei a conta primeiro e depois eu passei os cheques, a pessoa comete crime de estelionato, o famoso 171, tá? Por que isso, gente? Porque se eu encerrei a conta, eu não posso passar um cheque. Eu já sei que não vai pagar, porque a conta não existe. O 14, ele é parecido, mas é o seguinte. Eu passei alguns cheques, então passei um cheque para Valéria, passei um cheque para Francisca, passei um cheque para Dani e um cheque para o Marcos. E aí eu procurei o banco e falei, banco, eu quero fechar minha conta. Só que eu tenho uns cheques rodando por aí. O que o banco vai fazer? Ele vai encerrar a conta, mas ele vai segurar esse dinheiro para pagar. Só que ele vai programar um tanto por dia, conforme que eu falei para ele, né? E aí eu passei mais cheques. Aí comete algo que é chamado de prática espúria, o banco não vai pagar o cheque que passou do terceiro ali no dia, tá? Aqui, gente, nos impedimentos ao pagamento, lógico que a gente não vai analisar um por um especificamente, mas algumas coisinhas eu tenho que falar. Primeiro que é o tal do cheque sustado. Gente, é sustado, tá escrito aqui na tela, e não assustado, pelo amor de Deus. Cheque não tem sentimentos. Cheque não se assusta. Cheque se susta. O que é assustação, gente? Sustação é uma ordem que dá para suspender o pagamento de um cheque, tá? Revogação é como se eu estivesse cancelando o cheque. O motivo 20, essa sustação ou revogação, elas acontecem em virtude de, porque aconteceu um roubo, um furto ou um extravio de folhas de cheque em branco. Se ela não estiver em branco, aí é outra linha. Aqui é se o cheque está em branco. Extraviar é perder, né, gente? Eu perdi a folha de cheque, não sei onde eu coloquei. Furto e roubo, vocês sabem a diferença? Eu tinha visto esses dias, mas eu não me lembro ao certo como é que é, mas é uma besteirinha. Parece que furto, roubo é quando você é assaltado, e furto parece que é quando a pessoa leva alguma coisa sua meio que sem querer. Eu não Não sei se é precisa essa ser ordem. sem querer, tá? Mas é assim, ó, o furto é quando a pessoa leva alguma coisa sua sem que você nem perceba que ela fez isso, tá? Não houve ameaça, não houve violência, não houve nada. Por exemplo, você foi num restaurante, você deixou o celular ali em cima da mesa dando sopa, enquanto você estava conversando, uma pessoa passou e levou. Isso é um furto. Furto. O roubo, eu preciso ter uma ameaça ou uma violência real. Então a pessoa chegou para você com a mão embaixo da camisa, né, como se estivesse segurando uma arma. Você não vai virar para ela e falar assim: "Mostra aí, você está armado", né? Você não precisa. O fato dessa violência psicológica acontecer já caracteriza o roubo. E aí, por ter uma violência, seja ela física, seja ela psicológica, o roubo ele é mais grave do que o furto, tá? Não é que um não tem importância, é que existe violência. E aí, é claro que eu tenho que punir de uma forma mais severa, né? No caso do 21, o cheque também é sustado ou revogado, mas não é folha em branco e é para qualquer motivo. Então é isso que eu tenho que separar. Se o cheque está com a folha em branco, né, é uma coisa. Se é uma folha que não está em branco ou não foi um motivo aqui de roubo, furto ou perda, aí é o segundo caso.
Eu preciso fazer boletim de ocorrência, tá, gente? Se eu fui roubado, furtado, ou mesmo perdi a folha, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência para apresentar no banco, senão ele não vai suspender a cobrança desse cheque. O 22 é quando a assinatura que está lá no cheque não bate com a assinatura que está registrada lá no cadastro da pessoa. Pode ser por má fé, pode ser porque a pessoa pegou um cheque, roubou e assinou, né? Mas, gente, aqui também pode acontecer imprevistos. Já pensou, de repente, aquele dia a pessoa não está passando muito bem, está com uma tontura, a mão não está muito firme e a assinatura não fica igual. Então, assim, antes de sair já brigando, né, achando que a pessoa necessariamente deu um trambique aqui pelo motivo 22, tenta conversar e saber. Nesse caso, a pessoa precisa fazer o quê? Trocar o cheque, né? Eu passei um cheque lá para Francisca, não bateu a assinatura, ela precisa me procurar e trocar esse cheque para ela apresentar novamente no banco, tá? O 24, eu também acho muito importante falar dele, que é o seguinte: bloqueio judicial ou por determinação do Banco Central. Bacen é Banco Central, tá, gente? O que é isso? Tem dinheiro na minha conta, passei o cheque para Dani, tem dinheiro na minha conta, mas eu tenho um processo contra o Marcelo e esse processo fez com que a minha conta fosse bloqueada para tentar pegar dinheiro dela. Então o banco não pode pagar o cheque para Dani, mesmo eu tendo dinheiro na conta, tá? Aqui o 70, eu acho importante comentar ele também, é o seguinte. No caso do 70, gente, sustação ou revogação provisória, o pessoal também fala em desacordo comercial. Então, o que é isso aqui? Eu vendi um produto para o Marcos e ele me entregou um cheque pré-datado. Então, eu fiquei de entregar o produto para ele no dia 10 e ele me deu um cheque para o dia 30. Aí chegou dia 10, eu não entreguei o produto. Dia 20 eu não entreguei o produto. Dia 29 eu não entreguei o produto. O Marcos não vai esperar o Marcelo depositar o cheque. Então o que ele pode fazer? Ele pede para sustar ou revogar provisoriamente o cheque. Só que aí, se eu entregar o produto e ele aceitar, ele tem que fazer o quê? Entrar em contato com o banco e tirar essa sustação, para eu poder receber o dinheiro também, tá? Aqui, gente, já nas irregularidades, importante a gente falar aqui do 31, que é erro formal, né? Então o cheque está sem data, o mês está escrito como número, está faltando a assinatura, o valor por extenso não está lá, ou está escrito com erro de português, ou com rasura, o banco não vai pagar, tá? Então, esse aqui é outro motivo muito importante para a gente falar. Tirando isso, gente, os outros aqui é quase impossível de vocês virem a ter problema com cheque nessas outras categorias. Mas eu vou mandar aqui a tabelinha do Banco Central depois para vocês darem uma olhada, certo? Voltando ali no nosso slide, uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com cheque é o extrato bancário, gente. E por que isso? Porque lembra que eu falei que a partir do momento em que eu passei o cheque, tem 30 ou 60 dias para esse cheque cair? E eu não tenho como controlar, tá, gente? Porque é o seguinte, eu passei o cheque para Valéria. A Valéria eu sei que mora em outra cidade, né?
teoricamente, ela tem 60 dias para apresentar. Mas eu sei disso. Agora, e se eu não soubesse que ela mora fora? Eu vou ficar, meu Deus, será que ela vai depositar 30? Será que é 60? Então, eu não tenho como saber exatamente de cara quanto tempo é. Então, o que acontece? Quem trabalha com muita circulação de cheque acaba fazendo muito extrato bancário. Para quê? Para fazer uma coisa chamada conciliação da conta. O que é a conciliação da conta? É fazer a conferência da entrada, né, de cheques ou para pagar, né, que foram pagos, ou cheques que eu depositei, saber se eles entraram ou não. Porque lembra que eu também tenho lá, né, de 24 a 48 horas do cheque entrar, então eu preciso conferir. E aí, como funciona? Né? Acredito que todo mundo aqui já viu um extrato bancário. Mas o extrato bancário ele é um recorte da sua conta de um período de tempo, né, que você vai determinar. Se você quiser da sua conta inteira desde o começo, tem como. Você vai na agência bancária, fala com o gerente, vai pagar uma taxa e ele vai imprimir no sulfite para você. Mas vamos supor aqui, ó, que eu quero um de 60 dias, que é o caso desse aqui, ó. Ele começa no dia 1/10 e ele termina no dia 30/11. Então são 60 dias. Então ele vai começar mostrando um saldo inicial, ou seja, quanto que eu tinha na minha conta no começo desse período. Então tinha 1.000. Aí dia 7/10 foi feito um depósito de 670. Então, meu saldo passou para 1.670. Aí, compensou um cheque, pagou. Eu passei um cheque, esse cheque foi pago. Aqui, ó, dia 11/10, ele vai ter o número do cheque para você poder ir lá no canhotinho e conferir, né, se esse cheque bate ou não. Ah, foi um cheque de 45,21. Então eu vou ter de saldo 1.670 menos 45,21. Então meu saldo ficou 1.624,79. Ah, ó, paguei um boleto de R$ 20, vai ficar 1.604,79. Paguei outro boleto. E assim ele vai alterando e no final ele gera para mim o saldo final do período, ou seja, quanto que eu estou fechando aquele período ali, tá? Alguns casos, gente, o extrato, já vou até adiantar para vocês, ele vai falar para vocês sobre lançamentos futuros, né? Previsão de lançamentos futuros, são coisas que vão ser cobradas dentro de um período próximo de tempo. Serve para você também se organizar. Só a título de curiosidade, a gente tem aqui um saque TAA, tá? TAA é terminal de autoatendimento, é o caixa eletrônico que a gente conhece lá dos bancos, certo? Alguma dúvida disso aqui, gente? Não, bem tranquilo. Então tá. Então eu vou começar, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu vou começar a falar sobre os documentos da área financeira. E o primeiro cara que vai aparecer para a gente aqui é um cara que a gente já conhece, todo mundo já viu, né? Que é o boleto bancário. O boleto bancário, ele é um documento da área financeira para cobrança que ele tem aqui de um lado o credor, do outro lado o devedor, e eu tenho um banco intermediando essa brincadeira, né? A emissão e o pagamento do boleto. Então eu gero o boleto, mas quem está emitindo ele é, na realidade, um banco, e o meu cliente foi lá e pagou o boleto, esse boleto vai ser pago, o dinheiro vai entrar no banco também. Então, ele vai fazer essa intermediação aqui entre as partes. O que precisa obrigatoriamente ter em um boleto, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele precisa obrigatoriamente ter uma data de vencimento. Sabe por quê? Porque se eu passei um boleto lá
para a Valéria e ele não tem data de vencimento, ela vai pagar esse boleto o dia que ela sentir tocada no coração dela que ela tem que pagar. Ah, Marcelo, mas e se ela não sentir? Azar do Marcelo que não colocou data de vencimento. Né? Uhum. O boleto também precisa ter um valor, tá, gente? Esse aqui bem bonito, ó, de 20 milhões de reais. Lógico que é um boleto falso, né, gente? Ainda, né? Tá comprando. Mas aqui ele também precisa ter o valor de pagamento. Por quê? Mesma coisa. Se eu passei um boleto para a pessoa e não tem valor, ela vai pagar o quanto ela achar que ela tem que pagar. E aí, se ela for lá no banco e pagar 1 centavo, eu não posso reclamar. Por quê? Porque eu não falei quanto valia, né? Ele vai ter a informação do local de pagamento. Ele vai ter também os dados de quem está fazendo o boleto, né? O cedente. E ele vai ter a data da elaboração do boleto e a data do processamento. Não necessariamente é a mesma data, essas duas, tá, gente? A data do processamento é quando foi processado aquele contrato que gerou o boleto. Então, isso aqui também serve para vocês ficarem atentos quando pegarem um boleto e verificar, esse boleto é meu mesmo, isso aqui não é uma fraude, não é um golpe, não tem nada de errado aqui, né? O boleto, ele também vai ter aqui as instruções de pagamento. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui está falando o seguinte: não receber após o vencimento. Significa que se a distribuidora de águas minerais chegar lá para pagar no dia 30/1, ela não vai pagar. Ela não pode. O boleto só pode ser pago até o dia 29. Se eu puder pagar depois do vencimento, eu tenho que ter aqui também as informações do cálculo de juros e cálculo da multa. Depois a gente vai ver certinho isso. E, para finalizar o conteúdo de hoje, o boleto ele tem que ter também o código de barras, né? O que é o código de barras, gente? É um conjunto de riscos e espaços em branco, tá? Então ele é um conjunto de listras pretas e espaços brancos entre elas, que são representações numéricas disso aqui, ó, desse número que está aqui em cima. Então esse desenho aqui significa isso aqui, ó, 23791.11103, tá? Curiosidade. A grande maioria dos boletos, grande maioria tirando água, telefone e luz. Os números finais representam o valor do boleto, tá? Então, se o seu boleto termina lá assim, ó, 000054325, significa que o seu boleto é de 543,25 centavos, tá? Muita gente não sabe disso. E por que ele desenha o número dessa forma aqui e não assim? Porque, gente, as máquinas, agora é uma curiosidade que eu acrescento nessa aula, para a gente encerrar ela. As máquinas, eu não sei se vocês sabem, elas não são capazes de ler números, na verdade. Então, se eu escrever ali 2, 3, a máquina não está lendo 2, 3. O que ela faz? Quando eu venho aqui e digito, por exemplo, Marcelo, embaixo de cada tecla do teclado tem um receptor de sinais elétricos e ele transforma cada uma dessas letras, ele tem uma tabela, é uma tabela chama
ASCII, tá? ASCII. E cada letrinha, cada número, cada sinal que a gente usa, ela está representado nessa tabela com códigos binários. O que é um código binário? É o que a máquina lê. É sinal de 1 ou sinal de 0. Tá? E 0 significa sem energia, 1 significa com energia. Então, quando eu desenho aqui, por exemplo, isso aqui do código de barras, eu estou falando para ele 1, 0, 1, 0, 1. E aí, quando eu tenho um risco mais grosso, ele está fazendo o que, na verdade? Olha, aqui tem mais de 1 junto, então é 1, 1, de repente. Como que eu sei esses números? Vamos pegar, por exemplo, o número 50. Deixa eu limpar a tela. Vamos pegar o número 50 e vamos escrever ele em binário. Vou ensinar para vocês o truque, ó. Vou dividir 50 por 2. 50 por 2. Então dá 2, sobra 1, desce o 0, dá 5, sobra 0. Vou dividir 25 por 2, porque ainda dá para dividir. Dá 1, sobra 0, baixo 5, dá 2, sobra 1. Vou dividir por 2 de novo, que isso aqui ainda é divisível por 2. Isso aqui dá 6 e sobra 0. Vamos dividir por 2. Isso aqui dá 3, sobra 0. Divide por 2. Isso aqui dá 1 e sobra 1. Então, eu vou pegar os restos e vou escrever. Então, o número 2, o número 50 em binário é 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tá? Então, isso aqui, número 50. Agora vocês aprenderam como que transforma um número em binário. É só ir dividindo por 2 até não dar mais. E pegar os restos. Facinho, né, gente? Isso aqui a gente aprende na faculdade de engenharia. Tá? É verdade, gente. Primeiro bimestre da faculdade eu tive exercício na prova que eu tinha que ficar calculando. Só que aí não era só, vou mostrar para vocês, não era só binário. Lá a gente trabalha com binário, hexadecimal e octa. O que é cada um desses? Né? A gente trabalha com o sistema decimal, que na verdade a gente fala de 1 a 10, na verdade é de 0 a 9. Tá? 10 já é combinação. O octa é de 0 a 7. O 8 não entra. E o hexadecimal, ele é o mais louco de todos, porque ele é o seguinte, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou os números. Mas hexadecimal é 16. Então, A, B, C, D, E e F. Tá? Olha as loucuras. O seu computador interpreta isso aqui, tá? O computador, a parte de cores do computador, ela é trabalhada nesse código hexadecimal aqui. Se alguém já usou Photoshop, já deve ter visto lá no Photoshop que as cores às vezes é hashtag e um númerozinho com letras, né? É o hexadecimal, tá? Olha como que a gente usa isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Gente, semana que vem vamos falar do resto dos documentos da área financeira e calcular juros. Muito